Olá, querido, olá, querida, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, seu lar, seus pequenos, né? Que o Senhor lhe esteja guardando e protegendo a tua família neste dia. Hoje nós vamos para o 6º vídeo da série Bater é fácil, educar é difícil. E você está vendo comigo como é difícil educar, não é verdade? Então veja bem, nós temos recebido vários comentários, algumas pessoas vêm até nós, né, perguntando: Cris, qual o próximo vídeo, sobre o que você vai falar? As pessoas muito ansiosas, mas nós temos que ter calma, né, não podemos postar muito rapidamente, porque as pessoas têm que ter tempo para ver direitinho, todos veem os vídeos, né? Então a gente tem que dar um tempinho, né? E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: meu filho é único. Meu filho é único. Se você concorda comigo, você vai gostar desse vídeo. Veja bem, o meu filho é único. Por quê? Olha só, de repente você tem um filho, 2, 3, 4, né? Tem uns mais animados que tem 5, 6, 7, 10. Hoje em dia é meio difícil, né? Ter 10, né? 5, aí geralmente as pessoas ficam com um filho só, 2, né? Mas olha só, você que tem mais de um filho, você vai concordar comigo. Que veja bem, eles não são iguais, né? Cada filho é único. Então você, veja bem, porque este tema, meu filho é único. Meu filho, minha filha é único. Por quê? Veja bem, há quem diga assim: ah não, Cris, menino e menina tem diferença sim, mas menino não, menino é tudo igual. Não, veja bem, queridos, até mesmo entre os meninos há uma diferença. Por quê? Por que estamos dizendo isso? Veja bem, você que tem filhos, vocês vão concordar quando eu digo que o temperamento deles, o jeito deles ser é diferente. Por quê? Você vai dizer assim: ah, eu não gosto de tal coisa no meu filho, ou eu gosto de tal coisa. Veja bem, a sua criança, ela já recebe de você o gene, né, de coisas que você tem, o seu filho também tem. E é incrível isso. Isso vem com ele já nasce com esse gene para uma coisa, para outra, né? Com determinadas coisas, determinados gostos. Então veja bem, querido, você vai trabalhar com o seu filho, você vai trabalhar, vai moldar, né? A criança, como eu já disse que ela é como uma semente, ela também é como um barro, né? E o que que acontece com o barro? Nós podemos moldá-lo, não é verdade? Nós moldamos o barro e enquanto ele está mole, enquanto ele está fresco, o que que acontece? Você pode dar várias formas para ele, não é? Você pode fazer várias coisas com o barro, enquanto ele ainda está novo, enquanto ele está firme, a massa está mole, macia, maleável. Então veja bem, você tem que aproveitar esta época do teu filho e educá-lo agora e moldá-lo agora. Por quê? Enquanto ele ainda está pequeno. Se você fizer alguma forma, né, de barro, colocá-lo ao sol ou guardá-lo em algum lugar e deixar por muito tempo, sabe o que vai acontecer? Quando você for lá pegar, querido, ela já vai estar seca. E tenta você fazer mais alguma coisa com ela para você ver. Você não vai conseguir. Por quê? Porque ela já está dura, já deu a forma que ela deveria ter. Então já não tem mais como moldar como você queria. Então o que que acontece? Hoje, querido, hoje é tempo de você dar forma a este barro que está aí, que é o teu filho e a tua filha. E veja bem, há diferença. Meu filho é único, porque há necessidade de nós entendermos isso. A individualidade dos nossos filhos. Por quê? Nós, primeira coisa, mesmo que sejam entre irmãos, aí é tão difícil, às vezes a gente faz isso, mas ó, temos que segurar nossa boca, né? Verdade? Para não comparar um com o outro, não é verdade? Por quê? Às vezes falamos: ó, o seu irmão não faz isso, a sua irmã não age dessa forma. Pois é, ela não age daquela forma, talvez ela não faça aquela coisa errada, mas ela faz outra. Então, é importante nós respeitarmos a individualidade deles, querido. Por quê? Porque às vezes um filho tem uma coisa que nós consideramos um erro ou um defeito, e não tem outra tem uma qualidade e tem um defeito. E aquele outro filho, talvez que não faça aquele errado, aquela coisa errada que o outro faz, mas já faz outra coisa errada. A verdade é que você nunca vai ver filhos
perfeitos. Não, outro erro muito grande, compará-lo a um coleguinha, compará-lo ao filho de uma amiga, de um amigo. Nossa, você viu como o filho de fulano é? Você viu como ele é educado? Você viu? Queridos, não faça isso. Sabe por quê? Porque nós estamos criando uma coisa triste nos nossos pequenos. Eles estão ficando tristes. Sabe por quê? Porque afinal de contas, quem está educando ele? É você, é eu. Então, se tem alguma coisa errada nele e precisa ser consertado, somos nós que temos que falar com ele. Nós é quem estamos moldando este barro, não é verdade? Nós é que temos que dar forma. Então, querido, não vamos compará-lo ao filho da amiga, à filha da amiga. Sabe por quê? Porque ele fica triste e cria nele uma frustração. Por quê? Porque o elogio é sempre muito bem recebido, mas a crítica nem sempre. Então, Cris, então quer dizer que eu não posso falar quando meu filho faz uma coisa errada? Peraí, não é assim. O que eu quero dizer é que você não deve compará-lo. Ou seja, você não é igual a fulano. Você não é igual ao filho daquela minha amiga. Você viu como ele é? Você não é igual a ele, você podia ser igual a ele. Né? Ou compará-lo ao irmãozinho. Você não é igual ao seu irmão, você não é igual à sua irmã, né? Ela faz assim, ela faz desse jeito, ele faz desse jeito, daquele. Queridos, hoje nós estamos falando sobre individualidade. Então o que acontece? Você tem a sua individualidade. Para pensar, você tem irmãos? Sim? Não? Pois é, se você tem irmãos, você vai ver que você não é igual aos seus irmãos. Tem coisas que os seus irmãos valorizam que você não. Tem coisas que os seus irmãos priorizam que você não. E veja bem, principalmente se você foi educado pelo mesmo pai e a mesma mãe. Nós não somos iguais, queridos. Eu tenho mais irmãos e eu não sou igual a eles. Eles não são iguais a mim. Nós somos diferentes. Cris, tá bom, porque você é menina e eles são meninos. Aliás, eu sou filha única, né? Não é por isso, querido. Sabe por quê? Até mesmo eles entre si, eu consigo diferenciar. Cada um tem um jeito de ser. A forma de cada um agir em uma mesma situação. E todos nós fomos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Mas o que acontece? Nós fomos criados e cada um foi criado em uma época, em uma situação, não é verdade? Então os pais estavam em uma situação financeira, em uma situação secular, em uma situação emocional. Então o que acontece, querido? E acontece também os genes que nós carregamos. É genético, nós carregamos isso. Então nós temos que ter paciência com os nossos pequenos. Porque um grande erro nosso, às vezes, nós não queremos que eles sejam iguais a nós, mas eles saíram de nós, queridos. Não é verdade? Então, o máximo que nós podemos fazer é o quê? É tentar ensinar a eles como agir com aquele problema. Com aquilo que, entre aspas, chamamos de defeito. Não é verdade? Se você é impaciente, eu não quero que meu filho seja impaciente igual a mim. E quando ele age com impaciência, você briga com ele. E bate nele às vezes até. Então, querido, o que você pode fazer? Não faça isso. Pare um pouquinho, fale, filho, você às vezes vê que eu sou impaciente com aquela situação, mas você não pode agir assim. Sabe por quê? Por causa disso, disso e disso. Explique direitinho para ele. Se ele bate no irmão, se ele briga com o irmão, né? Então você vai falar com ele, filho, você não pode agir assim. Eu agi assim, você já me viu agir assim, mas eu estou tentando me consertar, porque isso não é certo. Não é certo fazer isso, é errado. Então quando você vê a mamãe fazendo, quando você vê o papai fazendo, você pode chamar minha atenção, porque isso não é certo. E nós não devemos agir assim. Vamos combinar? Eu não vou fazer e você também não. Por quê? Porque se você está batendo nele, o que vem à cabeça dele naquele momento, querido? Automaticamente vem à mente dele. Por que não posso fazer? Lembra do exemplo que eu falei? Pois é. Ele está vendo você fazer. Então ele vai pensar, por que eu não posso fazer? Se a minha mãe está fazendo, ou o meu pai está fazendo dessa forma, por que eu não posso fazer? Então, querido, ao invés de dar um tapa nele, de bater nele, sente com ele, converse e veja a melhor forma de agir naquilo que chamamos defeito, não é? Naquele que chamamos erro.
e vamos tentar consertar. Mas jamais, querido, vamos cair no erro de compará-lo ao irmão, de compará-lo ao amigo, né? Em alguma situação. Então veja bem, querido, podemos sim reavivar, reativar os pontos positivos que ele tem e trabalhar nos pontos negativos. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Você não é perfeita. Você não é perfeito, papai. Eu não sou perfeita. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar aquilo que nós achamos que não está certo, aquilo que nós achamos que é um erro. Temos que trabalhar, consertar, conversar com os nossos pequenos, não é verdade? Ou até com os nossos grandinhos já, né? Temos que conversar com eles o porquê que não podemos agir daquela forma. Mas jamais, jamais vamos compará-los. Jamais vamos deixar de tratá-lo com a individualidade que ele tem de cada um. Porque é individual, é notável. Se um irmão gosta de dormir mais do que o outro, tem que ensinar aquele que não gosta de dormir muito, aquele que dorme menos, ensinar a respeitar o horário de sono do outro irmão. Isso é individualidade. E você também saber respeitar. Ah, você não dorme cedo como seu irmão, você tem que dormir cedo e briga com ele. Não, explique para ele por que é bom ele dormir cedo, não é verdade? Ah, ele não gosta de se alimentar bem e o outro irmão se alimenta muito bem, gosta de coisas saudáveis. Ah, por que você só gosta de comer coisas erradas? O seu irmão gosta de comer só coisas boas e você não. Veja bem, até nós de vez em quando gostamos de umas coisinhas assim que não deve, né? Então vamos lá, vamos relevar e vamos tentar conversar com ele. O porquê de comer coisas saudáveis. É bem mais fácil você conseguir conversar com o seu filho e explicar os benefícios de uma boa alimentação, por exemplo. É bem mais fácil do que você conseguir na base de bater, de brigar, de xingar muitas vezes, que infelizmente muitos pais ainda têm esse mau hábito. Não é assim, querido. Vamos conversar com os nossos filhos e vamos respeitar cada individualidade de cada um. Vamos tratá-lo como cada um é. Às vezes eu escuto de pais assim: ah, você... Desculpa a expressão, queridos, mas você é burro, você não é inteligente como seu irmão. O seu irmão é inteligente, você é burro. Não existe, amados, criança burra e criança inteligente. Existe 3 tipos de diferença, de inteligências diferentes. Existe, vamos dizer, 2 tipos de inteligências apenas. Existe a inteligência matemática, existe a inteligência matemática, é o lado da matemática, cálculos, números, datas. Esse é um tipo de inteligência. Tem criança que tem mais facilidade para essa área. Inteligência musical. Tem outras crianças, às vezes a criança que se dá muito bem em matemática, ela não se dá bem na área musical. Ela não se dá bem na área de mexer com música, musicalização, guardar notas, essas coisas assim. Ela não se dá bem, ela é negativa nisso. Então cada criança tem o seu tipo de inteligência. Cabe a nós descobrirmos e melhorarmos a área que nós achamos que não está muito bem, trabalharmos na área que está deixando a desejar. Mas todas as crianças é possível desenvolver todos os tipos de inteligência, devagar e com tempo, mas saiba que sempre uma vai se aprimorar e vai se sobressair das outras. Por que temos diferente profissão? Porque temos diferenças, cada um quer uma profissão. E às vezes nós olhamos para um profissional em uma determinada área e dizemos: como que esta pessoa é tão sábia? Como esta pessoa sabe tanto disso? E se você for conversar com ela, sentar perto dela, conviver com essa pessoa, você vai ver que tem alguma outra área que você diz: como ela não pode saber disso? Uma pessoa tão inteligente, ela não sabe de uma coisa tão boba? Pois é, querido, sabe por quê? Porque existem os tipos de inteligência e sempre uma é maior, ela se sobressai das outras, mas não quer dizer que o seu filho não possa se dar bem em outras áreas. Sim, o seu filho se dar bem em matemática, ótimo, então você vai trabalhar nesta área? Sim, mas como ele já se sobressai nessa, você vai trabalhar mais nas outras. Se o seu filho se sai bem em música, você vai trabalhar as outras áreas na vida dele. Procure ajudá-lo e não criticá-lo. Jamais diga esta palavra para ele: você é burro, você não é inteligente, você não sabe, o seu irmão é esperto, o seu irmão é inteligente, o seu irmão aprendeu a ler primeiro que você.
Você não sabe nada? Jamais diga isso, querido. Sabe por quê? Porque não existe. Todas as crianças são inteligentes e todas as crianças têm o seu tempo. E como eu disse, procure avaliar, procure conversar com seu filho, ver em que você pode ajudá-lo, querido. E jamais, nunca o compare aos outros, quer sejam os irmãos, quer sejam os amigos. Porque a individualidade faz parte do indivíduo, do cidadão. E para ele crescer forte e saudável, ele precisa saudável fisicamente, saudável emocionalmente, ele precisa estar bem, até mesmo para desenvolver a inteligência dele em outras áreas. Uma vai se sobressair, mas não quer dizer que ele não possa fazer as outras coisas, não é verdade? Ele pode muito bem se dar bem em português, geografia, não é verdade? Mas o que acontece? Ele é o seu filho, ele é o seu filho único. Então trate cada filho individualmente, respeite a individualidade de cada um, para que ele seja um indivíduo forte e saudável e feliz. E este é o vídeo de hoje. Curta, compartilha e um beijo. E cuide do seu pequeno. Fique com Deus.